Nem um pouco. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Fala aí, amigo torcedor tricolor, tivemos choque rei e o São Paulo saiu com a vitória. Que alegria, como é bom ter o final de semana e esse ainda mais com um feriado em paz com o São Paulo. São Paulo que é campeão ultimamente de arruinar finais de semana, meios de semana, como a gente anda sofrendo com o São Paulo. E aí em meio a isso tivemos um oásis de uma vitória do São Paulo que foi aí dominante na partida. E veja só como o futebol é imprevisível. Quem diria que logo o São Paulo do Diniz, desse bando de jogador banana frouxa e bundão que deu tanto vexame já na temporada, ia quebrar esse tabu. Por isso que o futebol é assim, você quer corresponder a críticas, calar, mudar um cenário, é no campo. Vá a campo, jogue com seriedade, escale um time com competência que faz toda a diferença, tanto que um grande mérito disso daí foi a mudança que a torcida tanto pressionou, a entrada de Bruno Alves, que jamais deveria ter saído da equipe, a entrada de Luan como primeiro volante, que fez o sistema defensivo ficar muito mais sólido, a equipe a 2 jogos sem tomar gols. Mas já vamos falar mais sobre isso, porque teve repercussão, teve gente grande aí, futuro presidente do São Paulo, que deu uma bela de uma cornetada no Fernando Diniz. Já vou contar pra vocês. Vamos começar aqui, é o seguinte, primeiramente aqui, mandando um salve para o Gustavo Queiroga, que comenta aí os vídeos do Sanatório Tricolor, deixando um abraço, um salve para ele. Um abraço também para o Rômulo Gameplays, ele é do Rio Grande do Norte, lá de Natal. Um abraço para você aí, Rômulo. Um abraço também pro Gustavo Garcia aí, que estava acreditando na vitória do São Paulo, apostou 1-0, gol do Luciano. Não foi bem assim, foi gol do Reinaldo e do Vitor Bueno, mas ele acreditando na vitória. Estamos deixando um abraço para ele, é ele que é de Osasco, São Paulo, a nossa querida Osasco, o povo que é de Osasco. Um abraço para vocês, temos grandes amigos aí em Osasco. E aqui o Antônio Claudino Neto, ele fez uma pergunta no nosso vídeo anterior, que a gente falava sobre o Galeano que o técnico Fernando Diniz pegou e deixou de lado, prefere levar o Carneiro para os jogos. O Galeano que fez 3 gols aí pelo Sub-20, foi destaque na Copinha. Ele perguntou sobre o Ed Carlos, né, que ele acompanhou, ele falou aqui pra gente que ele acompanhou a equipe na Copinha, que ele é um grande jogador, grande potencial. Eu queria saber como é que estava a situação dele, ele que se machucou na Copinha. O Ed Carlos faz parte do time Sub-20 e ele foi reserva nessa partida, foi opção para entrar. Tá lá no Sub-20 aí buscando oportunidade, espaço aí para aparecer o jogador, trazendo a informação aí como você pediu, meu amigo. Um grande abraço para você e muito obrigado por comentar os vídeos aqui no canal e deixar o seu like. Quer que o Sanatório mande um salve, mande um abraço, deixe aí seu comentário, que o Sanatório Tricolor tá sempre de olho e procurando responder todo mundo. É muito corrido pra gente, a gente tem aí Twitter, Facebook, Instagram, o canal no YouTube, mais de 100 mil inscritos aí na nossa comunidade, pessoal que acompanha e prestigia o Sanatório Tricolor, mas a gente está sempre procurando interagir com total humildade, parceria com o torcedor tricolor, porque a gente é que nem vocês, somos apaixonados pelo São Paulo. E aí o São Paulo lançou uma camisa cor-de-rosa, uma camisa aí por causa do Outubro Rosa, né? E aí o São Paulo lançou tanto na versão masculina e feminina. Então quem quiser aí, ó, é uma opção, é uma camisa aí diferente. Então eu acho que é legal eles lançarem nas duas versões. Esse negócio aí de rosa ser cor de só de mulher ou de homem, isso é coisa muito ultrapassada do passado. É coisa aí que qualquer um, eu tenho camiseta rosa, todo mundo aí, muita gente tem. Então é legal, ainda mais pela iniciativa que é com relação ao Outubro Rosa, né? Com relação ao câncer de mama. Tudo, tem aí valores que a Adidas está fazendo com outros clubes, tudo para arrecadar, tudo para trabalhar em cima disso. Então é legal, é uma iniciativa bacana que o São Paulo teve aí junto com a Adidas. Essa camisa você vai ver iguais em outros clubes, que a Adidas é campeã disso, né? De só mudar o escudo da equipe e lançar uma camisa. Ela já faz isso com outros uniformes, com um uniforme alternativo desse para uma campanha. É óbvio que iria fazer o mesmo a Adidas. Então tá aí lançado
o uniforme. Bom, outra questão. O próprio PVC falou na transmissão, né, que a CBF internamente admitiu o erro no jogo contra o Atlético Paranaense. Estou falando desse impedimento aqui grotesco que até hoje ninguém explicou e não há como explicar, até porque o software que traça ali um estudo lá do campeonato inglês, da Premier League, levantou que o software não tem como dar precisão de 100% na linha de impedimento. Tanto que lá fora, como eles têm mais seriedade com as competições, com o esporte, com o futebol jogado, e com essas questões de manipulação que aqui no Brasil é muito escancarado, o dia que alguém investigar, você vai ver o que já teve de sujeira nesse Brasilzão, porque só não vê quem não quer. Eles traçaram lá e estão falando que existe aí uma questão de 13 até possivelmente 50 centímetros que o software não consegue identificar na linha de impedimento, passando o traçado e a imagem. Então eles lá na Inglaterra estão falando que para lances tão duvidosos, tão próximos da linha, a preferência é dar continuidade na jogada ou marcar até o gol, porque não se paralisa mais o lance, deixa-se o lance até o final e aí se analisa, é assim que o VAR atua. Então nesses casos, quando existe uma linha assim desse tipo, lá a sugestão que eles estão trabalhando e querendo implementar é que se dê o gol. Então no caso aqui desse jogo teria feito muita diferença para o São Paulo de repente ter saído na frente. São Paulo que depois desandou e tomou um vareio de bola do Atlético Mineiro. Então tá aí aquilo que a gente bateu na tecla, falou, mas você vê, né, precisou lá dentro, depois de tanto tempo, os caras irem atrás. O Raí, o Leco, o Pássaro, esses dirigentes bundão, banana do São Paulo não estão nem aí, nem se comenta no assunto. Quem bateu muito em cima disso foi a torcida, principalmente o Sanatório Tricolor, que falou por diversos vídeos, cobrou por diversas vezes com relação a esse assunto. Inclusive em jogos de outros times também cornetamos com relação ao VAR, porque a gente sabe como é aqui no Brasil. Todo lance que tiver de dúvida que seja contra o São Paulo será prejudicado, porque o São Paulo é muito fraco, é muito frouxo nos bastidores. Eu sou a Peppa. E o São Paulo que saiu com a vitória no Choque Rei, tricolor do Diniz. Quem diria tricolor do Diniz que não sabe o que é perder clássico? Veja só, o São Paulo do Diniz, o futebol é algo imprevisível. E aí teve toda a repercussão, né, sobre o que aconteceu. Tem aquela galerinha lá, os famosos passapanos, né, que estavam sumidos, intocados, né, daria até aqueles temas de Globo Repórter, aonde estão, aonde vivem, né, apareceram, né, e começaram a tratar o Diniz como um gênio da bola. E a gente tem que pegar aqui e tratar com a verdade. O torcedor tem todo o direito de comemorar a vitória. Eu estou feliz, estou comemorando a vitória. Zoei os amigos, os parentes palmeirenses, porque é uma encheção de saco de não ganhar naquele estádio. Até colocou muito site, né, Globo Esporte, Fox, era a primeira vez que ganhou. Gente, a gente tem que ir com calma. O estádio fica no mesmo lugar do Parque Antártica, onde o São Paulo sempre dominou o Palmeiras. O Palmeiras é nosso filho, é nosso neném, é nossa p***. Olha, em mata-mata, Libertadores nem se fala como a gente bate no Palmeirinhas. Mas aí eles mudaram o nome do estádio, fizeram ele lá, aquela areninha, construíram, meteram uns mármores, passaram uma souvenir. E aí o São Paulo não ganhou, realmente. São Paulo vive essa draga da gestão Leco e de lá para cá realmente não ganhou lá no Estádio Novo. E aí sim foi a primeira vitória, mas a história já diz, o São Paulo sempre foi dominante contra o Palmeiras. Palmeiras que ficou aí 16 anos sem ganhar no Morumbi. O Morumbi, aquele que é o mesmo lindo, maravilhoso estádio, não arena, que a arena é coisa pra boi, pra esse bando de corno, porque o estádio maravilhoso é o Morumbi, que precisa de pequenas reformas para trazer mais conforto para o torcedor, como uma cobertura. A gente que já foi em muito jogo, em dia de sol que você torra lá, em dia de chuva, mas no geral, aquela atmosfera de estádio, de repente construir um anel inferior que aproxime ao campo, vai deixar o estádio maravilhoso. Esse negócio de compactar, trazer pouco público, o São Paulo tem todas as condições de deixar um estádio lotadíssimo, como você vê, por exemplo, o Barcelona no Camp Nou lá, que tem um estádio enorme para 90 mil pessoas e o estádio vive lotado. É só ter uma presidência, uma diretoria que faça
faça ações boas, um ingresso com preço justo e seja atrativo para a família, com certeza o Morumbi vai viver lotado, porque nossa torcida ela é apaixonada e prova disso são todos esses anos de jejum onde o time está apanhando, está sofrendo e o torcedor não abandona. Inclusive teve o ano aí que deu show de recordes, lotando o estádio, salvando o time. A torcida do São Paulo é maravilhosa. Tem aqueles passapano, tem aqueles bunda mole, tem como tem em todo lugar, mas no geral é uma torcida maravilhosa. E um lance que foi muito curioso do jogo, o Vitor Bueno é um cara totalmente alienado, ele que saiu da equipe, né, porque não vinha jogando bem, totalmente alienado à partida. Ele entrou na partida e fez o gol, e teve aqui ó, um fato curioso, que o Vitor Bueno me correu lá pro fotógrafo achando que era a câmera e começou a gritar e falar um monte de coisa pro fotógrafo. Ah, Vitor Bueno, você é um meme pronto, perdidaço, tá na hora de comemorar o gol. Mas não tem problema, falamos aqui rindo, se divertindo com essa situação, mas o que vale é que você entrou e fez o gol. O Cicinho aqui, Cicinho que cornetou os jogadores, falou do povo tá ali acomodado, junto com o Souza que falou que é uma Disneyland, se ganha tá bom, se perde tá bom. Ele foi lá e cutucou o Palmeiras, ele que já fez o Palmeiras muito de puta, inclusive tem aquele chute maravilhoso, clássico, contra o Marcos, que a bola vai no ângulo, que o Marcos depois na entrevista fala que só pegaria aquela bola se tivesse um foguete no rabo. Cicinho, ele é um triturador, um matador de porquinho. Deixou aqui aí o seu post no Instagram falando que o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, não tem mesmo, não tem. Comemora que ai, gente, o São Paulo não ganha na nossa casa, tá aí, ganhamos. E o mundial de vocês? Ah, se catar, timinho sem vergonha, passador de fax. Bom, e aí outra questão, a gente foi perguntado, né? Sobre a vitória dos últimos jogos, foi graças, né? O São Paulo ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Palmeiras sem sofrer gols, 5 gols marcados. E aí perguntou, foi graças a quem essa vitória, né? E aqui 90% falou, foi graças ao Bruno Alves, Luan e Brenner. Porque você vê, né, o Bruno Alves é um cara que chegou lá do Figueirense com toda humildade, é um cara que o marketing dele é trabalhar, não é fazer post no Instagram, não é fazer roda de samba, não é ser o cara descolado, é o cara que trabalha, é o cara que joga a série, que tem muito amor em jogar em São Paulo. E aí o Luan e o Brenner, moleque da base, aí você vê o São Paulo com gente nova, gente jovem, fazendo o São Paulo diferente, o São Paulo que briga mais, são eles que estão tentando mudar o parâmetro ali dentro. Não jogadores que nem o Pablo, por exemplo, que custou 30 milhões, que nem o Tietê, que custou 28 milhões, que nem o Daniel Alves, que custa aí 1,5 milhão por mês, mais o combo Juan Fran de 1 milhão, 2,5 milhões por mês. Não são caras experimentados no futebol, são os moleques do São Paulo aí com vontade de vencer na vida, que estão tentando alguma coisa diferente, mesmo sendo extremamente mal treinados. 1% diz que é a liderança do Daniel Alves. Você vê um jogador que foi contratado para ser o líder, que no momento difícil deveria ser o cara para resgatar a equipe, para fazer alguma coisa, ele não está fazendo nada, está na mão dos meninos e muito por influência de torcida, que se não fosse a pressão que a torcida fez, que eu, você, todo mundo ficou em cima, o Bruno Alves, o Luan e o Brenner não teriam entrado na equipe. Tanto que tem um tweet aqui do Lucas que fala muito bem disso, que ele fala, ó, o Luan estava saindo do clube, ele trouxe informações que já havia negociação, o empresário dele já estava querendo forçar a saída porque o Diniz não queria utilizar e não gostava do futebol do atleta. E o Brenner que nem relacionado era, o Brenner por diversos jogos não foi relacionado, inclusive quando ele fez gol entrando contra o Corinthians, ele dedicou o gol ao preparador físico, porque foi o cara que apoiou ele, porque ele estava ali embaixo, meio deprê, porque ele não vinha sendo nem sequer relacionado pelo Diniz. Veja só que ponto chega a teimosia e olha, falar, tem muito mais coisa de seu Diniz. E o Bruno Alves estava lá encostado no banco, sem mais, sem menos, ele foi arrancado do time para o Fernando Diniz brincar lá de professor Pardal e fazer aquela experiência sem nexo com o Léo Pelé, reserva do Reinaldo, jogando de zagueiro. O Léo Pelé que deveria ser o titular na lateral esquerda, apesar do Reinaldo ter feito os gols de pênalti, que, convenhamos, é uma coisa que o Reinaldo sabe fazer, cobrar pênalti. Do restante, o Reinaldo continua deixando espaço na marcação, o Luan está se desdobrando para cobrir aquele lado, além também dele não tá acertando passos, cruzamentos, o índice de aproveitamento de cruzamento é o mais baixo. O Reinaldo que tem o pior índice de lateral esquerdo na Série A. Você pode pegar um time na zona de rebaixamento, o Reinaldo tem o pior índice de um lateral esquerdo. É miserável o trabalho do Reinaldo. E aí ele fala, né, e agora ele tem que aguentar o Diniz pagando de
inventor da roda, como se fosse a iniciativa dele colocar os caras para jogar. Não sei se é pior ele falaram isso ou quem compra essa ideia. Inclusive, falando sobre isso aqui, o Márcio Espímpolo fala, né? O Diniz elogia o Luan. Aí ele falou, esperou ficar fora da Libertadores para dar esse equilíbrio que elogia hoje. Palmas para ele, mas tem gente que adora. Por quê? Porque o Diniz tem a cara de pau de dizer que isso aí foi uma ideia dele, colocar o Luan, que o Luan tá dando equilíbrio. Papo furado, ele tava na Berlinda, ele foi pressionado pela pressão da torcida por ser demitido, só por isso ele fez a mudança. Ele não queria fazer essa mudança, essa é a verdade, não adianta. Tem muita gente aí que sai da toca e agora quer falar de dinizismo. Dinizismo, um escambau. O dinizismo é um fiasco, é um fracasso. Tá aí a derrota vexatória pro Mirassol, porque vê, o Palmeiras é um time fraco que vem sendo criticado há muito tempo, e o São Paulo poderia ter ganho esse Campeonato Paulista, mas o São Paulo não se deu ao trabalho, com a liderança do Daniel Alves, de passar do Mirassol. Se tivesse passado do Mirassol, tinha tremendas chances de ter ganho esse Campeonato Paulista. E tem muita gente comemorando. É legal não perder clássico? É legal. É legal quebrar tabu? É legal quebrar tabu. Mas quando acabar a temporada, o que vai ser questionado é se o São Paulo saiu da fila de títulos. Porque o que realmente importa é sair da fila de títulos. Poderia, de repente, ter perdido no Allianz Parque lá de novo? Poderia. E aí, se tivesse ganho um Campeonato Paulista, o clima já estaria muito melhor, independente de uma vitória ou uma derrota no Allianz Parque, porque o São Paulo está precisando primeiramente de título. É isso. E aí você vê num jogo contra um Palmeiras fraquíssimo, que vem sendo criticado o trabalho do Luxemburgo, mesmo tendo os resultados, o São Paulo poderia ter ganho o Paulista, se não fosse a insistência do Fernando Diniz no sistema tático dele, principalmente defensivo dele, que é medonho. E aí, inclusive aqui o Júlio Casares, que vai ser o próximo presidente do São Paulo, é só chegar o dia, são 260 conselheiros, 160 votos é dele, é praticamente impossível ele perder essa eleição, ele vai ser o próximo presidente de São Paulo. Ele falou aqui, ó, grande vitória, o time jogou muito bem, nunca entendi a ausência do Luan, ele protege bem a zaga e está sempre desarmando, um sábado feliz para todos. Aí colocou lá marcou o tweet lá da campanha deles, se juntos pelo São Paulo aí. E aí até alguns torcedores, mas alguns não, vão a renca, né, falou, nunca vi você fazer esse tipo de comentário. Aí após essa vitória tu vem nessa comentando, qual o sentido? Aí o pessoal bateu um pouco nele. Isso foi uma coisa que o Sanatório cobrou desde o início. Porque esses caras aqui, normalmente eles gostam de surfar na onda. Quando ganhou do Corinthians, foi a mesma coisa. Tanto ele quanto o Natel vieram falar. E agora que ganhou contra o Palmeiras, eles vieram aparecer de novo. Se o cara quer ter uma interação com a rede social, com as pessoas, ele tem que ter pronunciamento. Então, o São Paulo ganhou, tem que se pronunciar. O São Paulo perdeu, tem que se pronunciar. Eles só querem se pronunciar na boa. Aí quando o torcedor vem e dá porrada, seja ele passar pano ou não passar pano, você não tem como tirar a razão do torcedor. Porque surfar na onda boa e ali querer ganhar like ou prestígio a custas disso é muito fácil. Você vir aqui e falar a verdade e pegar e falar, não, ó, isso aqui tá errado, tem que melhorar isso, foi por causa disso ou daquilo, é muito mais complicado. Você tem que ter um pouco de sinceridade, um pouco de transparência, algo que fica a dica aí pro Júlio Casares, que o Sanatório já havia avisado em diversos vídeos. Se pronuncie. Essa diretora ficou omissa, calada e não dá satisfação pro torcedor, já deu. O próximo tem que ter uma interação maior com o torcedor, porque o que faz o São Paulo ser gigantesco é essa torcida. Sem torcida nenhum, um time que entra em crise acontece que nem a Portuguesa. Por isso que a Portuguesa, com todo respeito à Luzinha, nunca mais voltou, porque não tem o peso de uma torcida para segurar, para bancar o time. Toda essa receita, todos esses patrocinadores, contratos milionários, vem porque existe uma grande torcida e essa torcida merece respeito. Aí o Márcio Espímpolo aqui também falou mais. Ele disse o seguinte: por mim nada não muda nada. Ele classificou o time contra o Mirassol, a chance na Libertadores, ou virou um gênio porque ganhou hoje? Menos, né? É um estagiário brincando de treinador. O São Paulo, que é gigante, você virou o Guardiola porque ganhou hoje, parabéns. Então, torcedor, essa é a questão. O jogo de hoje, o jogo contra o Palmeiras tem que ser comemorado, é uma vitória, o torcedor merece comemorar, merece. Não vale o se empolgar, por quê? Porque aí esses caras se acomodam. Agora, contra o Fortaleza, cobrança para vencer de novo, para botar um time bem escalado, para os jogadores jogarem com vontade. Por quê? Porque eles se acomodam, e aí o Diniz faz que nem ele fez naqueles 3 jogos seguidos que ele ganhou, aí ele começa a mexer do jeitinho que ele quer, e o barco desanda de novo, e vem o vexame de novo. Comemore a vitória, desfrute dela, fique feliz, zoe o rival, mas não entre nessa maldita onda do dinizismo. É a maior zica que já inventaram.
esse negócio de dinizismo. É cobrança por vitórias. A paz no São Paulo só vai voltar quando ganhar um título e ser campeão. Essa é a verdade. Bom, e aí o Giovanni Chacon lá da Jovem Pan falou: tudo bem que o Daniel Alves deu um belo passe que gerou o pênalti, que virou o gol para o São Paulo. Mas no resto tá mais sumido que dinheiro no final do mês. Essa é uma das grandes verdades aí da história. O Daniel Alves deu aquele passe que aí foi, vamos dizer assim, o bem da verdade. O pênalti surgiu porque o rapaz ali foi extremamente estabanado, o jogadorzinho jovem lá do Palmeiras, tal de Estevam lá, que fez o pênalti. Era uma jogada ali que um jogador um pouquinho mais cascudo e experiente não iria dar em nada. Não foi um passe também tão genial, fora do comum, como a gente já viu diversos no futebol. Mas ele fez a função ali de um cara que joga no meio de campo, de se aproximar, enfiar a bola. Essa é a verdade. Mas foi a única coisa. Desde que ele voltou contra o Internacional, foi a primeira jogada do Daniel Alves. É muito pouco, né? Ó, Inter, River, Coritiba, Atlético Goianiense, 4 jogos pro Daniel Alves, que ganha 1,5 milhão por mês, fazer um passe decisivo. É muito pouco para alguém que exige ser o camisa 10. Ele não está lá por uma opção técnica, tática, ou porque a gente acha que ele é um belo camisa 10. É porque ele exige jogar ali. Ele custa 1,5 milhão, mais 1 milhão do combo com o Juan Fran, que foi a exigência para ele vir para jogar de meio, que o Raí e o Leco fizeram para te enganar. 2,5 milhões, esse é o combo para se ter um jogador que em 4 jogos dá um passe decisivo. Daniel Alves tem que melhorar muito, principalmente, inclusive na parte defensiva. Os desarmes estão terríveis e a precisão de cruzamento dele decaiu com relação ao fraco Campeonato Paulista. Hoje ele tem números iguais ao do Reinaldo, que não acerta quase nada. Do resto ele fica na zona morta do campo, dando passinho lateral para lá e para cá. Muito pouco para alguém que quer ser o camisa 10, que exige ser o camisa 10 do São Paulo. É muito pouco. Então realmente, inclusive, isso reflete aqui na pesquisa aqui, ó. 1% diz que é a liderança do Daniel Alves. Daniel Alves não botou a bola debaixo do braço e falou: deixa comigo, vamos lá, galera. Não, é mérito da molecada, é mérito do Bruno Alves, do Luan, do Brenner, do torcedor tricolor, que pressionou e fez esse bundão banana do Diniz colocar os moleques pra jogar. E por isso a gente tá aí no Campeonato Brasileiro, lá na parte de cima da tabela, inclusive agora mais próximo dos tais 45 pontos, porque dali, quando a gente alcançar essa marca, o que vier dali pra frente vai ser lucro, porque o medo é grande, porque a gente perdeu para um fracassado Mirassol e tomamos um vareio na Libertadores. Então a confiança com o time do Diniz é complicado, porque num jogo parece que vai, no outro parece que tudo desanda. É muito difícil esse time bipolar. E aí trouxemos um último comentário aqui da Mel Castro, né, que falou, né, saudade quando o São Paulino era emocionado quando ganhava títulos. Agora esses semi-virgens se emocionam por ganhar um clássico. É isso aí, bem, torcedor, essa é a verdade. Você tem que comemorar uma vitória de clássico, mas olha o exagero, você acaba se apequenando nisso, porque o São Paulo é um time que ganhar clássico não tem nada diferente. Inclusive nesse próprio terreno onde tinha o Parque Antártico, onde a bola caía na piscina por muitos anos, porque eles não tinham nenhum estádio que se prestava, precisou os outros fazer para eles. Meu amigo, São Paulo cansou de ganhar, tem vitórias épicas, bola do Cicinho no ângulo, gol de letra do Raí, olha, tem uma dúzia de vitórias, mas muita vitória, mais do que o Palmeiras, para contar. O que a gente realmente precisa é voltar a ser campeão. E podia ter sido esse Paulistinha, porque a gente viu o vareio de bola que foi dado no Palmeiras, que não é nada disso, e o Corinthians está lá brigando para não cair. O pior nível técnico de um campeonato paulista, o São Paulo conseguiu ser eliminado por Catá do Mirassol. Então, fique feliz com a vitória, mas desconfie. Desconfie do trabalho. Sempre cobre, não deixe esses caras se acomodarem. Esse é o seu papel de torcedor apaixonado. Festejar, mas porém cobrar que o time corresponda. A paciência acabou. Só vamos ter paz quando voltar a ser campeão, tá certo? É isso aí, amigo tricolor. Fiquem com Deus. Até a próxima.